portanto, vivência de uma religião não é uma vivência de fanatismo. Religião não é superstição, né? Religião não é pensamento positivo, é uma forma de conhecimento da verdade. A fé é uma forma de conhecimento da verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, ele que é um dos maiores músicos do país, pianista, católico, que já tocou para o Papa Bento XVI em audiência privada quando ele veio para o Brasil. Ele vem falar hoje sobre a sua trajetória pessoal e também sobre música clássica, cultura e fé. Seja muito bem-vindo, Álvaro Siviero. É uma alegria imensa ter você conosco em mais essa edição. Minha alegria é maior que a tua. É uma honra poder estar aqui e vamos bater papo, vamos conversar. Com certeza. E Álvaro, assim, realmente, eu acompanho o Álvaro faz algum tempo, já fui a alguns concertos dele, realmente, assim, é uma obra tocante, cada concerto realmente mexe com a gente, então, realmente é uma alegria ter você conosco, pra gente poder bater esse papo. Muito obrigado, vamos lá. Vamos lá. E hoje, Álvaro, acho que antes da gente começar, de fato, falando sobre música clássica, sobre cultura, sobre fé, eu sempre gosto de entender um pouco sobre a trajetória de cada convidado. Certo. Então, falando um pouco da sua criação, se você vem de berço católico, como que foi a sua infância e a sua formação até você chegar onde você está hoje? Olha, uma pergunta que só isso já dá um livro. Nossa, dá muita conversa. Mas nasci em São Paulo, por questões de trabalho, me mudei para alguns outros estados e cidades e também países, e até que voltei para cá e tô aqui, tô radicado em São Paulo, e essa cidade cheia de estresse acústico e poluição sonora, mas é uma cidade onde tudo acontece, né? São Paulo a gente ama odiando e a gente odeia amando. Então, é assim que acontece. Perfeita descrição. Né? Parafraseando. Eu muito cedo tive contato com a música, por influência do meu pai. Né? Ele sempre quis aprender a tocar um instrumento, a ter contato, mas a vida não permitiu isso a ele. Né? Então ele transferiu para mim e para minha irmã mais velha esse desejo dele, um desejo amador, e quando comecei a estudar música, comecei de uma maneira igualmente amadora. Eu já tomava contato com os clássicos, escutava, em casa existia esse ambiente legítimo, né, real, autêntico, de interesse por música boa. Né? Eu acho que pais erram quando eles querem que os filhos assumam algum hábito virtuoso, por exemplo, o hábito da leitura, e os pais não têm o hábito da leitura. Então eles fazem aquela leitura fake, só para que os filhos vejam que eles estão lendo alguma coisa, para tentar embutir no filho aquilo que o próprio pai não vive. Isso não funciona. Em casa eu vi legitimidade, eu vi verdade. Então meu pai gostava muito de música, né? Tanto é assim que ele tinha esse desejo de aprender um instrumento, que acabou não acontecendo. Minha mãe também tem uma sonoridade, uma musicalidade natural. Então a família era um pouco família do ré-mi. Ao invés de, após as refeições, a gente, cada um ir para o seu canto, né? A gente conversava, a gente tocava piano, cantava, enfim, tudo de modo muito natural. E eu comecei de fato, eu digo assim, Lucas, que eu não busquei a música, foi a música que me buscou. Porque quando comecei a estudar de modo amador, como disse, insisto, né, eu não percebi o efeito e não entendi o poder que ela teria sobre a minha personalidade. Eu comecei pelo contato com os clássicos, entender que tinha coisa muito feia. Né? E não é porque alguém me falava, isso é feio. A minha própria identidade recusava. Sabe, por exemplo, a família real, que é educada com nobreza, né, com educação, com politesse, com etiqueta. Você não pode falar de boca cheia. Você tem que pegar os talheres assim. A pessoa aprende a se portar. Então, quando ela encontra uma pessoa mal educada, aquilo na hora afasta, repugna. E é o que começou a acontecer comigo, fruto dessa influência legítima que eu recebi em casa. Então eu comecei a me interessar realmente pelo piano. E um divisor de águas foi o fato de que,
Quando meus pais me colocaram para estudar música, eles compraram já um piano real que veio de navio da Alemanha, um Zimmermann, com um investimento real de dinheiro, de econômico, de tempo. Minha mãe levava a gente até a escola, que se chamava um conservatório. A instituição conservatória aqui no Brasil perdeu completamente a força, né? Diferentemente do Conservatório de Paris, do Conservatório de Viena, que são instituições que funcionam hoje a pleno vapor. Mas eles me colocaram em um conservatório, ou seja, eu não tinha aulas do instrumento, mas eu tinha aulas de harmonia, eu tinha aulas de história da música, eu tinha aulas de folclore, eu tinha aulas de orquestração, ou seja, a formação que eu tinha era uma formação muito completa. Eu não tinha só as aulas de instrumento, como insisto, né? Então isso fez em mim como que eu posso dizer assim, o crescimento de um gosto que a cada dia ia se desenvolvendo. Tanto é assim, quando eu estava no segundo ano de piano, são 9 anos, né, instituição conservatório, eu estudava 2 horas por dia. No terceiro ano eu me propus a estudar 3 horas por dia. No quarto ano eu me propus a estudar 4 horas. Eu fui até o quinto para o sexto ano. E aí quando eu estava no sétimo ano, eu não tinha como estudar 7, 8, 9 horas por dia, até porque desenvolvi a minha, enfim, vida de estudante, ensino médio, enfim. E eu digo que infelizmente, ou felizmente, não saberia dizer, fruto dessa ideia de que músico no Brasil morre de fome e que o terreno artístico é um terreno meio nebuloso, é um lodaçal com comportamentos promíscuos e seja lá o que for. E eu gostava muito de matemática, eu gosto muito de matemática. Eu resolvi seguir não a carreira de música, mas a carreira de física. Nossa! Então eu me graduei em física aqui na Universidade de São Paulo, trabalhei com física há muitos anos, e era interessante que quando eu tinha que dar aulas, né, eu dei aulas na Universidade Federal do Paraná, aulas de eletromagnetismo, física 1, física 2, tubos sonoros, cordas vibrantes, enfim, equações diferenciais em coordenadas esferoidais prolatas, não em plano cartesiano, tudo isso, equações de Schrödinger, enfim. Comecei a fazer a pós-graduação aqui na USP em nuclear teórica, enfim, eu estava seguindo essa carreira. E aí chegou um momento em que, porque a música estava em mim, algumas pessoas me pediam para fazer algumas apresentações completamente amadoras, eu reconheço, para ajudar alguma instituição, alguém, enfim, eu falei, conte comigo, né? Isso mais ou menos com quantos anos? Eu estava com 20 e poucos anos, né? Acabando o curso, enfim, superior e tal. Mas fazia essas apresentações, umas apresentações completamente inconscientes, porque hoje eu não teria coragem de entrar no palco para tocar o que eu tocava. Eu encarava os estudos transcendentais de Liszt, prelúdios de Rachmaninoff, sonatas de Chopin, repertório pesado, sem estudar nada. Eu me lembro que quando eu me transferi a Curitiba para dar aulas lá na Universidade Federal do Paraná, de física, o maestro quis me ouvir, o maestro da Sinfônica do Paraná. E ele falou, toca alguma coisa, né? Algum concerto que você pudesse tocar com orquestra. Imagina, o sonho de qualquer música, tocar com uma orquestra. E eu fiz o primeiro de Liszt. Ele falou, mas você sabe o segundo? Daí eu fiz o segundo concerto de Liszt. Assim. E ele falou assim, olha, me revolta ver que você, que eu sei que não estuda nada, tem tudo debaixo do dedo, sem dedicação, porque existe uma connaturalidade na música comigo. Né? E é por isso que eu digo assim, Lucas, de verdade, é um talento que eu tenho, é um dom, é um gift, como se diz em inglês. E o gift é um presente que caiu sobre mim, essa connaturalidade mecânica, musical, mas poderia ter caído sobre qualquer outra pessoa. Eu não valoro o talento de uma pessoa, eu valoro a virtude de uma pessoa, que é justamente o esforço que a pessoa faz. Aqui no Brasil acontece muito isso, né? Um aluno não estuda nada e tira 10 na prova, né? E aí tem aquele outro que estuda, se esforça e tira também 10. O que o pessoal por aí fala? Estudando qualquer um. E todo mundo admira aquele que não estudando nada chegou até... Mas quem tem realmente valor é o segundo, é aquele que se fez, né? É aquele que se moldou, né?
Então eu falei, bom, será que eu sigo a carreira de música? Será que eu não sigo? Muita gente me dizendo que eu estava no lugar errado, que a minha profissão não deveria ser de física, tanto na pesquisa quanto no ensino, na educação. Trabalhei com educação há muito tempo, fui para fora do Brasil fazer cursos, fui para Cambridge, fiz cursos de educação multicultural, enfim, porque me interessava essa coisa de educar, como ser eficaz na educação, e eu tinha muito ciente, que a própria palavra educação significa ex ducere. Ducere é conduzir, ex para fora. Eu sabia que eu teria que conduzir aquelas pessoas para algum lugar. Eu tinha que saber para onde eu queria conduzir os alunos e teria que saber qual o caminho dessa condução. Hoje a gente vê, infelizmente, que no sistema educacional as pessoas não sabem nem para onde querem ir e nem como levá-los para um lugar que as pessoas também, os professores não sabem exatamente qual é. Por isso que a gente vê essa crise educacional brasileira, né? Fortemente ideologizada, onde a verdade em si do conhecimento científico, artístico, perdeu força, né? Enfim, eu estava me dedicando realmente a ser um bom profissional na física, mas aí muita gente começou a me dizer, você está no lugar errado. E eu falei, será? Isso me deixou num momento de profunda crise. Crise boa, né? Crise de... vocacional crinem, mesmo. do grego, aquela ruptura de... E eu me lembro que numa dessas apresentações para poder ajudar uma instituição, estava a secretária de Cultura Estadual do Paraná, por quem nutro uma enorme afeição. E naquela época, e me disse, olha, onde você se esconde, né? Eu falei, como me escondo? Eu estou no palco, na frente de todo mundo. E ela me pediu para representar o Brasil no encontro interregional regional em Córdoba, na Argentina. E eu fui, e um enorme êxito. E aí o maestro, outro, da Sinfônica do Paraná, eu residi em Curitiba nessa época, me convidou para tocar com orquestra. E eu fiz o concerto número 2 de Rachmaninoff, debutando como orquestra. Nunca tinha me apresentado. E é um concerto extremamente exigente, tecnicamente e musicalmente. Enorme êxito. E aí ele falou, Álvaro, as pessoas gostaram, querem que você volte na temporada do ano que vem. Eu falei, sem problema nenhum, mas ainda trabalhando com física. E aí ele falou, o que a gente pode fazer? Eu falei, vamos fazer o concerto número 3 de Rachmaninoff, que é considerado o concerto mais difícil escrito para piano e orquestra. Para você ter uma ideia, são quase 70 músicos na orquestra, e a quantidade de notas que essas 70 pessoas fazem, se você colocar tudo dentro de um saco, né, é menos do que o pianista tem que fazer sozinho. Nossa. E foi um enorme êxito. E foi aí que eu falei assim, será que não é o caso de eu ir para a música? Porque eu sou físico por estudo, né? Mas eu sou músico por vocação. Eu falei, como fazer para realizar essa transição? Então fui aos poucos saindo da física, e eu lembro que quando eu dava aulas de cordas vibrantes, de tubos sonoros, nas salas de aula, a música vinha todinha em mim, né? E é interessante, hoje, Lucas, quando eu estou no palco, tocando, as equações todas vêm na minha cabeça durante a apresentação. Sério? Existe uma relação enorme entre a matemática e a música. A música, ela é matemática, né? E o hemisfério direito e esquerdo do cérebro conversam de uma maneira muito interessante, pelo menos dentro de mim, assim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, resumindo a história, segui, arrisquei. Eu acredito que a gente é o tamanho do nosso sonho. Muitas pessoas não são o que poderiam ser por medo, por insegurança. Eu acho que tem que ter um momento em que a gente toma uma decisão. E eu tomei a decisão de ir para a música. Hoje, sou uma pessoa mais realizada, até humanamente falando, porque profissionalmente sou realizado. Conheço muito mais pessoas do que conhecia na então época que trabalhava profissionalmente com física. Conheci muitos países, né? Muitos, do México à África do Sul, de Nova York a Dubai, e de Buenos Aires a Varsóvia, tocando com orquestras que eu nunca pensei que tocaria, London Festival Orchestra, Filarmônica de Praga, Orquestra Sinfônica de Roterdã, e Musik de Montreal, Russian Virtuoso of Europe, e Musik de Salzburg, né, que é uma orquestra impressionante, né? Agora tive em turnês no Equador, fui tocar com a Sinfônica Nacional.
Enfim, é apaixonante, né? E economicamente falando, que era aquela minha preocupação inicial, eu percebi que era um grande engano, porque hoje, economicamente também, estou absolutamente estável e sem nenhum tipo de problema. Então, eu acredito na força do querer, eu acredito na força do acreditar, eu sou homem de fé. Né? E eu tenho fé mesmo, né? Nas pessoas, nas circunstâncias, nas possibilidades, né? No homem lá em cima, né? O Papai do Céu, né? Também, claro, que dá esse empurrão e é o apoio até para se fazer música, né? Porque a música é pura transcendência. De todas as manifestações artísticas, a música é mais espiritual. É uma forma de oração, né? Também, a gente pode encarar dessa forma espiritualizada, mas filosoficamente falando, existem as artes do espaço e as artes do tempo. Filosofia, né? E as artes do espaço são aquelas que pedem uma geografia para acontecer. O teatro, a dança, a escultura, a pintura. E existem as artes do tempo, que é o caso da música. A música não pede geografia. E ela só existe no momento que ela está sendo fabricada. Acabou uma sinfonia de Beethoven? Acabou. Não ficou nada. Pura imaterialidade, é pura transcendência. E é por isso que o poder de mediação da música é muito maior, o impacto da música na pessoa humana é muito maior do que em outras manifestações artísticas, igualmente louváveis, mas de menor alcance volitivo, intelectual, na personalidade humana, de impacto. Né? Você vê em concertos, eu estou tocando no palco, eu vejo as pessoas chorando. Obviamente não é por mim, eu sou só um instrumento. Mas é porque a música, a arte, o belo tem esse poder. Então hoje eu sou muito realizado. Tive a oportunidade de, imagina, um susto na minha vida de tocar para um papa. Nossa, isso aí, você puder até falar um pouco pra gente, porque eu fiquei imaginando você na frente do sucessor de São Pedro tocando pra ele. Deve ser um negócio inacreditável. Tava tudo errado ali. Tava tudo errado. Porque eu tocando, o Bento XVI... uma luminária, por acaso ele também era papa, mas era uma luminária, um gigante intelectual. E ele se formou em piano, se formou com o Opus 111 de Beethoven, né? Na Alemanha, né, onde ele morava, um homem profundamente amante da música. E quando ele esteve no Brasil, surgiu essa possibilidade, enfim, e me convidaram e eu tive a chance de escolher o piano que ficou nos aposentos pontifícios, né, lá em Aparecida, e me disseram que ele de fato, em alguns momentos, tocou. Eu deixei partituras para que ele pudesse utilizar, partituras minhas, que eu guardo comigo como relíquias, né? Com certeza. E tive a chance de conversar com ele muitas vezes. Sério? Muitas vezes. Uma hora ele chegou para mim e falou assim: Álvaro, dobbiamo fare um concerto. Álvaro, a gente tem que fazer um concerto, né? Eu falei, seguramente, insieme, juntos, né? E fui falar com o organizador de tudo aquilo lá, se era possível convidar o Papa para tocar comigo. Nossa, imagina. E me disseram, olha, vocês são os músicos, vocês que se entendam. Ou seja, deu sinal verde. E eu separei a Fantasia em Fá menor, né, de Schubert, que é um compositor que ele tem um enorme apreço, né? Tinha um enorme apreço. Bom, ainda tem, né? Porque os dois estão, tanto Schubert quanto Bento XVI, presentes, né? E só que na hora da finalização ali dos finalmentes, me disseram que ele viria até mim, mas pediram para que eu fosse até ele, né? É óbvio, como que ele vai vir até mim? Eu que tenho que ir até ele, né? Mas enquanto eu tocava, ele aplaudia. Tudo errado, né? Tava tudo errado. E isso acabou não acontecendo, mas eu tive essa honra, né? Um homem que olhava... sabe aqueles olhares que incomodam? Porque parecem um raio-x. Eu senti vergonha na hora. Porque no dia anterior, 2 dias antes, algumas poucas pessoas fomos apresentados a ele, né? E eu me lembro perfeitamente, havia uma porta enorme de madeira com vidros, né? Aquele vidro translúcido. E estávamos 5 pessoas, a quem o Papa cumprimentaria. E de repente eu vi por detrás daquela porta enorme um vulto branco, né? Nossa! Eu falei, ai, vamos abrir a porta e é o Papa, né? E de fato foi o que aconteceu. E me pediram para ser o último, né? Justamente para que eu tivesse mais tempo de estar e conversar com ele. Então ele cumprimentou a primeira pessoa. E aí quando chegou até mim, eu pude... Fiquei de joelhos, assim... E no protocolo não previa isso.
Mas foi uma reação impensada minha, né? Falei, é uma atitude de respeito. Aconteceu mesmo comigo em Varsóvia. Quando eu chegando lá, primeira vez que estava em Varsóvia, turista total, caminhando pela Naisviatsy, que é uma rua principal lá, onde foi filmado aquele filme que é maravilhoso, O Pianista. Né? Sim. Aquelas cenas todas foram filmadas bem ali, eu estava hospedado ali. E eu entrei numa igreja, entrei numa doceira também, enfim, né? Uma doceira famosa lá, onde vários pianistas, Arthur Rubinstein, por exemplo, frequentava, enfim. E quando eu entrei naquela igreja, eu falei, meu Deus do céu, essa igreja vinha em algum lugar. E várias imagens do Google começaram a vir na minha cabeça. Eu falei, é nessa igreja que está o coração de Chopin. Nossa. A igreja da Santa Cruz. E era realmente a igreja da Santa Cruz. Ele é polonês mesmo, Chopin, né? Polonês, Chopin. E quando viu a coluna onde está Aqui descansa o coração do compositor polonês Fryderyk Franciszek Chopin, eu fiquei de joelhos também. Atitude. E falei para ele, né? Uma série de... Abri meu coração ali. Né? Ele pegou minha mão. Então, veja, se eu tivesse na física, maravilha, eu não teria tido todas essas oportunidades que a vida me presenteou. Então eu insisto, hoje eu sou uma pessoa mais feliz porque eu sou feliz. Apesar dos pesares, né? Mas sou muito feliz. E você toca outros instrumentos também ou só o piano? Eu comecei no violão. Ah, é? Eu comecei no violão e a minha irmã no piano. Só que o que acontecia é que ela acabava de estudar o piano e eu ia ao piano e reproduzia o que ela tinha feito exatamente. Então, minha mãe foi falar com a diretora do conservatório se era possível eu sair do violão, até porque eu tinha 4 anos quando eu comecei, 3, 4 anos, e o violão era muito desconfortável para mim, eu não tinha tamanho de braço, e para mim o piano era muito mais connatural, né? E aí eu mudei pro piano, né? Ela disse até, já começou mal. Estudei flauta também, violino, mas é tudo assim, amador. O piano é o meu canal de comunicação, né? E o piano, ele é o instrumento mais completo, né? Eu tenho essa impressão. Se fala isso para um violinista, para outros eles não vão gostar. Mas eu concordo que porque é um instrumento que faz a melodia e o acompanhamento. É um instrumento que tem dimensões sinfônicas. Quer dizer, quando você vai tocar com uma orquestra, o som do piano, a sonoridade, a quantidade de volume sonoro que sai de um piano, compete com o volume de 70 músicos ali tocando, né? E é bonito que quando tem um concerto para piano e orquestra, né? Que esse é o nome da obra, um concerto, né? Uma junção do piano, do solista e da orquestra. Quando entra o piano no palco, os músicos têm que sair do palco, cadeiras são arrastadas, aí começa a entrar aquele móvel enorme, preto, laqueado, maravilhoso, tal. Ele impõe respeito, Sim. né? A dificuldade do piano é que existe uma separação física entre o instrumento e o intérprete, né? Diferente do violino, né? O violinista, ele abraça o violino, né? A união é... Então eu tenho que fazer com que o teclado seja uma extensão do meu braço, né? Eu tenho que fazer com que o piano inteiro seja uma extensão do meu eu. De tal forma que quem assista ao concerto não saiba quem que sou eu e quem que é o piano. Tem que ser uma única e mesma coisa, né? Isso dá margem para muita conversa. Uma questão que às vezes eu fico pensando, né? É a questão da partitura, porque você tá ali olhando para a partitura. Para trocar durante o... Não, mas eu não olho para a partitura. Você não olha? Não, porque não leva a partitura para as apresentações. Você troca de cabeça, velho. Óbvio. Nossa. De cor. 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 Em inglês, learn by heart. Quer dizer, quando algo está no coração, não é memorizado. Não é um esforço de memória. Ok, existe uma memória muscular também, enfim, mas se aquela mensagem está no teu coração, e são muitas páginas, né? Se eu fosse dizer assim, concertos para piano, hoje eu tenho no repertório, sei lá, concertos para piano, tá? Músicas para serem tocadas diante de uma orquestra, à frente de uma orquestra. Eu tenho 25 concertos, alguma coisa assim. Cada um deles deve ter uma média de 70 páginas. Tem que fazer essa conta que eu nunca fiz. 25 vezes 70 deve dar
25, 5 vezes 4 dá 100, 150, 170, dão 1.750 páginas, uma coisa assim. Uhum. Nossa, é impressionante. E uma coisa que 1.800 páginas de memória, sem contar o repertório solo. Então, é muita nota. E as pessoas perguntam, como que você memoriza tudo? Eu respondo, não sei. Eu não sei. Isso acho que é realmente um dom, porque a questão é a seguinte, eu não sei tocar nem campainha, né? Não, para com isso. Então, para com e às vezes eu fico pensando, falei assim, nossa, eu realmente não tenho ritmo. E eu sempre quis muito aprender um instrumento, até fiz algumas aulas, mas nunca me dei muito bem. É possível aprender ritmo? É possível? É possível aprender tudo. É claro, o contato com a música, ela é uma necessidade, não é uma opção. O contato com a arte, com a música, infelizmente hoje as pessoas chamam de música qualquer ruído e qualquer horror, né? Falando claro aqui, né? Mas o contato com a música, com a arte, com a beleza é uma necessidade do ser humano. Faz parte da essência do ser humano deparar-se com a beleza, né? Então, se você vai ter esse contato, como o meu caso, profissionalmente, ok? Mas se você vai ter esse contato através de, por exemplo, a composição, ou se você vai ter esse contato como sendo um bom ouvinte, né? Ouvinte. Eu tenho um amigo, um engenheiro, enfim, então, que ele diz, Álvaro, eu não consigo começar a semana seguinte sem ouvir a 7ª Sinfonia de Beethoven. Caramba. Eu preciso ouvir a 7ª Sinfonia de Beethoven para ter forças para encarar a semana. A 7ª Sinfonia é toda uma história à parte. E é assim mesmo, porque a boa música, ela nutre a alma humana. Assim como tem pessoas que falam assim, eu preciso, antes de fazer uma corrida, uma maratona, um pedaço de uma barra de chocolate, por exemplo, uma necessidade física, proteína, tal. A mesma coisa para a alma humana, para a alma racional humana, a gente necessita de alguns transcendentes, que a gente chama, de verdade, de bondade, para a gente poder viver num mundo que cada vez está mais caótico. E a gente precisa da beleza. Então, é possível a gente tomar contato com a beleza, com a música, com o ritmo, com o conhecimento do que é a harmonia, do que é a linha melódica. É possível. É possível. Ah, mas é possível aprender um instrumento quando eu já estou lá com... É possível. Talvez não profissionalmente, mas com uma terapia, com um momento de encontro com o eu profundo, com um momento de lazer, de enriquecimento, de interiorização. Sempre é possível para todo mundo. Você sabe que isso é uma questão que antigamente, né, eu ia bastante para acampamentos de jovens, etc. O pessoal sempre que sabia tocar, Sim. O pessoal gostava de ouvir, sentava ao redor da fogueira, etc. Sim. Eu acho que essa cultura se perdeu um pouco, infelizmente, principalmente aqui no Brasil. A gente já nunca teve, pelo menos nas últimas décadas, um apoio institucional, nacional do país para a música clássica e para esse tipo de instrumento. E eu acho que agora, com o advento da rede social, o negócio está piorando ainda mais. Sim. Ou seja, hoje é raro a gente ver pessoas que realmente estão, vamos dizer assim, investindo o seu tempo em música, né, em instrumento. Mas não é, a raridade não está no investimento para dedicação do tempo em música, mas para dedicação do tempo em tudo. As pessoas não leem mais hoje. As pessoas, elas têm opiniões que não estão baseadas em ideias e em argumentos. São palpites, são pitacos. E interessante e triste ver que as redes sociais proporcionaram para as pessoas um palco onde elas podem se arvorar a dizer qualquer besteira, qualquer bobagem, com a autoridade de quem não tem conhecimento algum sobre aquilo que está falando. Isso é surpreendente, né? O que me surpreende também, me preocupa, né? São situações onde todo mundo pensa igual. Exatamente. Toda unanimidade é burra, né? E a gente vê pessoas que hoje funcionam como manada nas redes sociais. Porque se você ousa discordar daquilo que um grupinho quer que você concorde, se você ousa discordar, porque você pensa diferente, porque você leu, porque você refletiu. Se você pensa diferente, você é o intolerante. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Álvaro, isso que você está falando é puro preconceito. Eu falei, não é preconceito, é conceito. Eu li, eu refleti, eu pensei, é assim que eu penso agora. Estou convencido dessa minha ideia. Agora, se você tem uma ideia mais interessante, mais convincente e que mude o meu modo de pensar, eu estou aqui aberto. Só que a pessoa não tem opinião nenhuma.
Ela funciona com slogans ideológicos. E a gente vê esse esvaziamento coletivo. É por isso que a gente vê, às vezes, seres humanos que estão esvaziados. A sociedade atual está esvaziada. Esvaziada de líderes. O Brasil hoje precisa de líderes, não há líderes. Quem são as pessoas que podem conduzir outras pessoas? Tá difícil. Com certeza. Tá difícil. E uma coisa que você falou agora... E o problema é educacional. Sim. Uma coisa que você falou agora que eu achei bem interessante é a questão de todo mundo ter opinião sobre tudo. E existe um conceito filosófico que é justamente o voto de pobreza em matéria de opinião. Tem coisas, se eu não estudei, eu não preciso ter uma opinião X ou Y, eu posso simplesmente não saber. E eu acho que hoje, conforme as pessoas tentam se apresentar dessa forma, às vezes é mal visto. Né? Em que sentido você diz assim? É mal visto no sentido de que se você não tem uma opinião forte sobre qualquer coisa, parece que você tá no meio do muro, que você é isento. E na verdade não. Você simplesmente não estudou aquele assunto. E isso é uma humildade que a gente tem que ter. Na verdade, independentemente de como que as pessoas olham pra gente, a gente tem que falar, cara, isso aqui eu não estudo. Por exemplo, eu nunca estudei música. Então eu tô ouvindo aqui e porque eu realmente não conheço o assunto e eu quero... E mais, Lucas, perdão por te interromper, eu falava de Chopin, que eu entrei na igreja da Santa Cruz em Varsóvia e fiquei de joelhos. A música de Chopin, ela propõe, ela não impõe. Mas porque tem conteúdo, convence. Até mesmo quando você conhece um assunto, quando você tem propriedade para falar sobre, enfim, os temas diversos, até mesmo a forma está sendo erroneamente utilizada. As pessoas que têm o conteúdo, que têm o conhecimento, usam uma forma arrogante, uma forma impositiva de querer dar a própria opinião. A gente vê essas pessoas que chegam em redes sociais falando até alguma coisa com alguma coisa. Às vezes acontece, na maioria das vezes Quando não copia um texto do ChatGPT e coloca no comentário. Um monte de nonsense, enfim. Mas as pessoas chegam e dizem assim, olha, se você não come gelo e não levanta de manhã às 4h30 e não, em vez de comer mel, tem que mascar abelha, tá? Você vai ser um fraco na vida. Você fala, que é isso? Quer dizer, né? Que é isso que está acontecendo? O diálogo... O próprio diálogo, a palavra diálogo, logos, conhecimento, essa troca de conhecimento. É a troca de conhecimento. Não é uma imposição sobre um ponto de vista que você tem que ter. E a música, ela facilita muito isso. Quando eu estou tocando como orquestra, eu tenho que ouvir os violinos, eu tenho que ouvir os trombones. Olha, um trombone com ele... E o violino com aquela rapidez. As violas, os violoncelos, o oboé, o fagote, o clarinete. E eu tenho que estar inserido em tudo isso. E ao mesmo tempo eu tenho que olhar para o maestro, que está colocando todo mundo em conjunto ali. Existe um teamwork. Né? E isso enormemente me facilita a convivência com o diverso. Né? A gente tem que estar aberto às pessoas. Né? Aberto aos pontos de vista. Sabendo que a verdade é uma. A verdade é uma. Agora, onde que está essa verdade? Eu tenho que ouvir as pessoas. Eu tenho que estar... O Papa Bento XVI, paulada, ele disse assim, eu estou disposto a deixar de ser católico. Se eu descobrir que a verdade está fora do catolicismo. Eu estou disposto a deixar de ser católico se eu descobrir que a verdade está fora do catolicismo. Portanto, vivência de uma religião não é uma vivência de fanatismo. Religião não é superstição. Né? Religião não é pensamento positivo. É uma forma de conhecimento da verdade. A fé é uma forma de conhecimento da verdade, por um caminho diverso da ciência. A ciência se utiliza do raciocínio. A fé não se utiliza de um raciocínio. Por exemplo, meu nome é Álvaro. Você viu meus documentos? Não. E por que meu nome é Álvaro? Porque eu confio em você, que é Álvaro. Meu nome é Lucas, eu não vi teus documentos. Existe a China? Existe. Você já foi até lá? Não. Mas se você não foi, como que você diz que existe? Com confiança numa informação. Existe o elétron? Existe. E a carga dele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso tá? aí. Tá, amém. A gente precisa fazer atos de fé enormes diante da ciência, porque a fé é uma forma de conhecimento. A ciência é uma forma de conhecimento. Portanto, não existe incompatibilidade entre ciência e fé,
Porque se as duas funcionam corretamente como devem ser, as duas querem uma única coisa, a verdade. Então, se existe essa busca honesta da verdade, você não está se fechando em socos ideológicos, em rompimentos de relação porque alguém pensa diferente de você. Viva a diversidade. Agora, existe o certo, existe o errado. Existe o belo, existe o feio. Exatamente. Existe a bondade, existe a maldade. E aí a música entra de cheio nisso. Porque toda música nos leva para algum lugar. Cabe a gente decidir para onde a gente quer ir, né? Uhum. Com certeza. E você sabe uma coisa que às vezes também eu fico pensando, que o que mais me impressiona é como que vocês, músicos, quando estão tocando em orquestra, conseguem concentrar no que vocês estão fazendo e percebendo todas as outras funções, então, todos os outros instrumentos. Como que funciona a cabeça de vocês nesse momento? Eu assim? até postei no meu Instagram. Eu tenho uma admiração enorme por um amigo, o Dr. Paulo Porto, e ele mostrou o que acontece no cérebro de uma pessoa em ação. Uhum. Quando ela está em ação, é uma loucura, porque eu não só tenho que ouvir, como eu te falei, os violinos, as violas, mas eu mesmo tenho que... E acertar o ritmo, né, no exato momento. Não, mas é que acontece, mesmo quando eu não tenho orquestra, quando eu estou sozinho, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Como, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer aqui nessa nossa conversa, e o impressionante disso, e a maravilha disso tudo, é que quando a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente... Fazer um parênteses. A mentira, ela sempre te leva para um lugar seguro. Quando uma pessoa mente, ela está querendo que o outro se encaminhe para aquele lugar que ela quer que o outro vá. Uhum. Quando eu estou mentindo, eu estou direcionando o rumo da história. Quando eu falo a verdade, eu não sei como o outro vai reagir, eu não sei o que vai acontecer. Isso traz um fator de aventura, de ausência de monotonia diante da vida, espetaculares. E a gente sempre está aberto a algo que a vida vai nos proporcionar. Isso acontece no momento da execução musical? Acontece, porque eu preciso da inspiração. Eu tenho as notas debaixo do dedo, mas claro, fazer música não é apertar a tecla de um piano, é comunicar uma mensagem. Agora, eu vou estar preparado para comunicar essa mensagem? Esse é o meu grande drama. Desculpa dividir assim nesse desabafo. Não, com certeza. Quando eu estou antes do espetáculo, antes de entrar no palco, eu estou ali. Estudei, me preparei. Obras que muitas delas já apresentei muitas outras vezes, sim. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como que eu vou reagir naquele momento. A acústica do teatro, a plateia. E aí, claro, quando a gente vê que a luz da plateia diminui, e eu vejo, e a luz do palco cresce, e o piano fica lá iluminado sozinho e faz-se um enorme silêncio na sala. E aí chega o responsável do teatro e diz assim, pode entrar. Eu não desejo isso a ninguém. Porque às vezes acontece, por exemplo, em Roterdã, no The Doelen, que é uma sala grande de lá, eu já me apresentei muitas vezes lá, o Concertgebouw em Amsterdã também, são, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Entende? E é por esse motivo que eu não posso estar preocupado com as pessoas, eu tenho que estar preocupado com a verdade que vai acontecer naquele momento. Só que eu não sei o que vai acontecer, porque como acabávamos de falar, a verdade ela cria um fator de imprevisibilidade, próprios até da música. A música clássica ela é imprevisível, diferentemente do funk. Você já sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos, 3 minutos, não vai mudar daquilo. Vai vir um palavrão daqui a 10 minutos. Daqui a 10 não, segundos. Vem pra cá, senta aqui, vou pra você. Acabou. E quer dizer, não existe imprevisibilidade. Ou seja, você não precisa usar sua massa cinzenta, você não precisa pensar. Então, quando você encontra um público com poder econômico que levou muitas vezes essas pessoas a não terem um acesso educacional, ou quando você se depara com pessoas que são moralmente desleixadas, ou quando você se encontra com pessoas que não querem fazer o esforço de serem alguém na vida, porque estão sendo sustentados, seja lá de que forma for, né? Esse vai ao encontro dessas pessoas. Vira pura diversão.
puro entretenimento, mas a música não é um entretenimento. Até acaba sendo. Ela é comunicação. A música é uma linguagem que fala com toda a parte afetiva, psicológica e também cultural do ser humano, intelectual, volitiva, com a pessoa humana como um todo. Então, para isso você precisa ter conteúdo, né? Porque não é verdade que você e eu, a gente seja só um animal, um animalzinho. A gente é um animal racional. E na racionalidade a gente entende o quê? A capacidade de conhecer e a capacidade de querer. Conhecer o quê? A verdade. Querer o quê? O bem, amar, né? Só um homem é capaz de amar, né? Um cachorro não ama. Uma cadela, uma vaca, não ama. Com certeza. Entende? Veja sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre algo muito sério, que não é só sobre a música, mas é sobre a pessoa humana. E o conceito de pessoa hoje está muito, muito deturpado, estragado, e em muitas famílias até, né? Destruído. E é por isso que a gente vê tantas famílias destruídas, né? Porque perderam-se os valores, né? Valores que sustentaram a nossa civilização. Com certeza. E assim, você tá otimista com o cenário brasileiro no sentido de que a gente voltar a dar a importância devida à boa música? Absolutamente entusiasmado e otimista. E realista. Porque sabe assim, Luiz, quando a gente chega no fundo do poço, a gente não tem outra opção a não ser subir. E é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. E não só no Brasil, eu vejo um movimento mundial. Stanford, uma universidade interessante. Né? Na Páscoa, na festa da Páscoa, a gente está agora falando de uma vertente espiritual, é que tudo se relaciona. 38 alunos de Stanford foram batizados na vigília. E para você ser batizado, me explicaram, na vigília da festa da Páscoa, você tem que ser adulto. Só se admite batismos na vigília pascal para adultos. 38 alunos de Stanford querendo o batismo. Caramba. Na França, foram acho que 30 mil franceses que pediram o batismo. Nos Estados Unidos teve uma parte ali que foram 5 mil. Aqui no Brasil também, eu tenho um amigo por quem, o Luiz Ernesto Lacombe, tá morando nos Estados Unidos agora, nossa, eu tenho uma admiração enorme por ele, enorme, é um ser humano, bom, dele, a Giza, a esposa, enfim, a gente sempre está se falando, e ele me convidou para a crisma do filho dele, né, e eu fui lá, a Catedral da Sé, lotada, 300 pessoas sendo crismadas. Só que como eram 600 os que iam ser crismados, era esse número, então foram 2 cerimônias, uma de 300 e outra de 300, a igreja lotada. Você fala, o que está acontecendo aqui? As salas de concerto, interessante, os últimos concertos que eu fiz, né? Os muitos últimos, assim, todos esgotados. É que já cansou. O último que fiz estava esgotado 2 semanas antes. Nossa. Porque eu sou o bambambam? Não. O que eu tento fazer, claro, é o meu melhor. Eu tento fazer o meu melhor. Mas eu tenho a consciência de que o bom músico tem que ser como uma boa vidraça. E que quanto mais limpo e menos se vê, mais luz passa. Eu tenho que ser esse instrumento. Assim como cada um é um instrumento de tantas coisas na vida de tantas outras pessoas, né? Eu quero estudar para ser esse instrumento que atrapalha o mínimo possível o que esses gênios da música universal criaram, um Beethoven, um Mozart, um Rachmaninoff. E essa é, como eu dizia antes, né, que eu não desejo para ninguém, esse momento de dúvida antes de entrar no palco. Será que eu vou ser capaz de comunicar toda a beleza e profundidade que está aqui nessa partitura? Será que eu vou ser capaz? Então, o meu peito, ele fica... A respiração, mas não é medo, Feuer, né, como se diz em alemão, não é medo, é uma decisão de, e eu entro no palco como quem diz, vou fazer o meu melhor, né, e quero tentar mostrar para as pessoas a maravilha que é isso daqui. Infelizmente, esse mesmo desejo de
magnanimidade, de grandeza na forma de enxergar a arte, não existe em um tuts, 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 tuts. Você sabe que agora tem a IA também, né? Que já faz a música já... A música não vou nem chamar de música, né? Ela já faz a batida gira no computador. Acabou. Tá tudo sendo reduzido assim. Você faz um vídeo para postar nas redes sociais, não pode ser mais de 1 minuto e meio. Até porque senão não pode turbinar. E você tem que fazer o... E aí você vê o ridículo, né? Desculpa falar assim na minha visão. Claro. De pessoas que têm conceito, pessoas que têm conteúdo para poder falar e utilizam artifícios para poder chamar a atenção dos outros. Para que você quer chamar a atenção dos outros? Falando em tom de bronquinha, de dando de dedo, ou então entrando em dancinhas, né? Para ter mais seguidores. Você quer ter mais seguidores para quê? Para massagear o teu ego, por carência afetiva, ou por busca de validação emocional? Para que você quer mais seguidores? Não, porque com seguidores eu quero dinheiro. Então a rede social para você é rede comercial, né? Então não existe verdade. As pessoas percebem que não existe verdade aí. Eu percebo, qualquer um percebe. Quando você vê alguém começando a falar ou fazer propaganda de alguma coisa, escreve aqui embaixo não sei o quê, não sei... Você fala, são recursos do algoritmo tal, para quê? Para poder vender. Então fala para as pessoas. Falei, olha, eu tenho isso daqui, quem quiser compra. O que as pessoas hoje estão querendo é verdade. Eu vejo o Silvio Santos, né? Nossa, o grande. Por que ele fazia tanto sucesso? Porque ele era verdadeiro, ele era espontâneo, ele era autêntico. As pessoas sabiam que Hebe Camargo, um mito da televisão brasileira, né? Saiu do nada e chegou onde chegou. Por quê? Porque ela não tinha pose, sabe? Não tinha... Ela era a verdade ali, escancarada. Por exemplo, na época da pandemia, eu estava desempregado. Os teatros todos fechados. E eu fiz alguns concertos durante a pandemia, que foi um horror. Horror não pelo concerto em si, mas eu lembro de uma das apresentações, os músicos estavam todos de máscara, separados por uma placa de o que era aquilo? Acrílico, sei lá o que é. Um monte de cabos no chão. Eu mesmo estava com a máscara, o piano meio como se fosse ali longe, guardando um espaçamento, como se eu fosse um predador, seja lá do que... Falei, que horror, né? Ninguém na plateia. E aí nós entramos em silêncio, acabou, em silêncio. Falei, não quero mais isso não. Eu falei, então eu preciso comunicar o meu amor pela música de alguma outra forma. Então eu montei produtos. Produtos que eu acho que são importantes mesmo, né? Um deles falando sobre as crianças. Chama-se A Primeira Nota. A Primeira Nota. E eu falo claramente que a grande culpa, uma criança é um ser humano puro, aberto, uma esponja. Os pais que são absolutamente despreparados e levam o filho para um caminho nebuloso. Muitas vezes esses pais também já são vítimas, então a história é um pouco mais longa. Mas eu falo clarissimamente o que é a educação dos filhos e um monte de recursos, desenhos animados. Tal. Um outro para poder falar sobre conceitos musicais. Né? O que é uma sinfonia, o que é um concerto, o que é melodia, o que é harmonia, o que é ritmo, o que é orquestra sinfônica, o que é orquestra filarmônica, quando que eu posso aplaudir? Tudo, uma espécie de manual, ficou muito legal. Um outro que eu vejo que é uma realidade aqui no Brasil pouco acessível, as óperas. Você fala, ouvir ópera, meu Deus do céu, voltamos aqui para a Idade Média. E nas óperas você tem histórias que são incríveis. Histórias incríveis. O que eu fiz? Eu peguei 5 óperas famosas que falam sobre o amor. E o que eu fiz? Discorri, usando os personagens dessas 5 histórias, os grandes erros do amor nos dias atuais. O amor egoísta, o amor daquela mãe que é possessiva, supermãe infrafilho, né? O amor de Dom Giovanni, que é um amor de luxúria, sensual. E ao mesmo tempo você vê as pessoas que estão ao redor, a Elvira, né, que é uma carente, né, que sabe que está sendo traída pelo Dom Giovanni, né, e mesmo assim continua fixada nele. Quantas Elviras não existem por aí, quantas Turandôs não existem por aí, quantas Violetas de La Traviata, a transviada, ela era uma meretriz, uma prostituta. Quantas prostitutas, usando uma palavra até um pouco forte, não existem por aí, vivendo uma vida assim,
sem receberem esse nome, pelo motivo. Eu fiz uma. Bom. Eu recebi, não era a minha intenção, mas eu recebi 5 mensagens de 5 casamentos que estavam com os 2 pés no divórcio e voltaram atrás. Olha só. Fruto da Violeta. Fruto da Turandot. Que maravilha, viu? Entende? Então, a música tem que comunicar. Tem que ser isso. Né? E o meu desejo é comunicar essa maravilha. Não é, como disse em redes sociais, fazer dancinha ou dar de... Escuta aqui agora o que eu vou te falar. Se você não concordar comigo, você pode começar a me chamar de Madalena, ou de Sofia, ou de Carlos, ou o que for. O que eu vou te falar agora é muito... Para com isso. E se você quer, como eu fazia, falei, olha, tem esses produtos aqui. Estão no meu website. Você quer? Ótimo. Você não quer? Ótimo. Né? Eu não estou aqui para ganhar dinheiro e nem é esse meu trabalho. Eu saí fora do meu caminho para poder passar um material para vocês que eu acredito, mas fiquem livres. Assim, hoje não existe mais isso. E aí a vida fica muito chata. Com certeza. E Álvaro, uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre o papel da música, da cultura na criação e na decadência também de uma civilização, né? Porque a gente teve, ao longo vamos dizer assim, da formação da civilização ocidental, grandíssimos músicos. Você mesmo citou Mozart, Beethoven, Bach e tantos outros. Sim. E agora a gente está vendo um declínio moral também, tendo um reflexo na música. Então, qual que é o papel da música, tanto para, vamos dizer assim, levantar uma civilização, quanto também como um sintoma dessa mesma civilização poder decair? Como que você olha esses conceitos? Claro, eu penso, isso é uma opinião minha, baseada em ideias, em argumentos, em muitos livros que li. Eu vejo que o papel da vida moral pessoal, da busca pela verdade, é fundamental nesse acoplamento spin-órbita. Eu estou falando dos termos físicos aqui, né? Existe uma correlação. Tá? É impressionante a gente perceber que quando uma pessoa está exposta a coisas que são belas, em algum momento da vida, ela faz uma autocrítica. Criticar é bom, né? Mas mais interessante é a autocrítica. Ela faz uma autocrítica sobre o próprio comportamento. E faz mesmo. Você pensa, por exemplo, Chopin, né? Ele teve uma vida polonês, família tradicional, católica, com todo polonês, assim, muito... É um valor cultural, a religião na Polônia, né? Bom, a religião é um valor cultural. Mas ele teve uma vida errática. O que aconteceu ao final da vida dele? Tuberculoso, 37 quilos, numa cama, ele morreu na França. E ele pediu para que tirassem o coração dele e levassem de volta para Polônia. Por isso que o coração dele está lá, né? A irmã dele que fez isso, levando o coração embebido em conhaque debaixo da saia. Isso é uma outra história. Mas levou o coração dele. Mas ao final da vida, essa mesma irmã disse, ligando para um amigão de infância do Frederico, né? Falou, olha, teu amigão está morrendo, né? E o Alexandre, que era um amigo dele, foi. Ao invés de ir para Varsóvia, foi para Paris. Onde que estava esse amigo? Estava em Roma. Por quê? Porque esse amigo tinha se ordenado sacerdote. Chegou em Paris, o Chopin se emocionou muitíssimo vendo um amigo de infância, ainda mais na situação que ele estava, né? Mas na hora veio a reação. Não preciso dos seus serviços, Chopin falou. Claro, eu tô aqui com tuberculose, mal. Vem uma pessoa que eu sei que estava em Roma, que se ordenou, vem para a França para estar comigo em Paris. Eu tô morrendo, né? Tô chegando no final da minha vida. E, encurtando a história, 2 dias depois, lembrando, assim, situações da infância e tal, o padre Alexandre disse, olha, eu queria só te pedir uma coisa, meu amigo. Frisek, ele chamava o Chopin, né? Queria que você me desse a tua alma. E na hora Chopin disse, eu te compreendo. Pediu para todo mundo sair do quarto. Tava a Jenny Stirling, que pagou o funeral de Chopin. Está enterrada no Père Lachaise, em Paris. Tava a Solange, o Franchomme, a quem ele dedicou a sonata para violoncelo. Pediu para todo mundo sair do quarto.
E aí ele fez uma confissão. Aí ele recebeu a comunhão diária, nos 3 dias antes de falecer. Ele recebeu a unção dos doentes, né? Uhum. Rezava o rosário todo dia. Beijava o crucifixo do Padre Alexandre e não permitia que o Padre Alexandre saísse do lado dele. E a penúltima frase de Chopin antes de falecer foi: meu grande amigo Alexandre, graças a você, eu não morrerei como um porco. Nossa. Então você vê que a música de Chopin reflete um valor que é um valor de verdade, é um valor de beleza. O mesmo acontece com Franz Liszt. Franz Liszt foi quem trouxe Chopin pro The Dark Side of the Force. Eles se encontraram lá no Ritz, em Paris, aquele mesmo hotel onde estava a Lady Diana, que teve aquela perseguição, ela acabou morrendo, enfim, né? E o Liszt apresentou a Condessa d'Agoult, ele já estava, enfim, envolvido com ela, e apresentou a George Sand para Chopin, com quem Chopin teve uma relação, enfim, do tipo que for, né? Um escândalo, né? A gente está falando do século XIX, né? Liszt era um problema. Um homem arrogante, cheio de si, autossuficiente. E tinha motivos para isso. Porque ele era bom pra caramba. O problema é quando você vê tanta gente arrogantinha aí, de nariz empinado, e não tem um mínimo de valor, né? E a pessoa se acha, mas tudo bem, né? A ignorância é atrevida, diz o ditado, né? Mas Liszt tinha o seu valor, mas também tinha uma pose, um nose-up, né? Que não... Mas no final da vida, largou tudo e recebeu as ordens menores franciscanas. Nossa! Richard Wagner, um compositor alemão, que era genro de Liszt, né? O Wagner era casado com a Cosima, filha de Liszt. O Wagner, por exemplo, ele não ousava... Existe a sonata Dante, né? A sonata de Liszt, uma sonata muito bonita, muito difícil. Eu sempre gosto de fazer ela para fechamento de recitais, assim, porque é uma sonata Dante, o nome que está baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri, né? O Inferno, o Purgatório e o Céu. E aí o Liszt perguntou para o genro dele: olha, como que eu poderia descrever musicalmente o céu? É uma descrição musical da Divina Comédia. Nel mezzo del camin de nostra vita mi ritrovai por una selva oscura que la divina viris... Enfim, tá lá o começo com a barca do Caronte, a história que leva pelo rio Aqueronte, né? O rio dos infortúnios, enfim. A entrada que Liszt faz é aterrorizante. Causa um arrepio, assim, os primeiros acordes da sonata Dante, né? Mas, claro, tem que descrever a parte do céu. E Liszt perguntou para Wagner: me ajuda. Ele falou assim: é melhor não descrever, porque é impossível musicalmente você colocar o que foi narrado, que nem ouvido algum ouviu, nem olho algum viu, nem coração nenhum pressentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele faz uns acordes querendo simular um trêmolo, um coro angélico, e para por aí. Wagner, um homem de profunda fé. Bach, a gente descobriu manuscritos agora de Bach porque tem as iniciais SDG, Soli Dei Glória, toda a glória somente para Deus. Existe nesses grandes monumentos musicais, enfim, uma atitude de abertura à transcendência, a Deus, à fé, aos valores, que a gente não vê hoje mais. Então, assim como a transcendência leva à ascensão, o declínio com a verdade, o declínio do contato do homem com a bondade, com a beleza, enfim, leva à depravação, né? A gente vê realmente um apodrecimento comportamental na sociedade como um todo. Você vê shows que são, assim, em praças públicas, em praias importantes aqui do nosso querido Brasil, né? Esses shows de virada do ano, enfim, onde você vê pornografia explícita. Isso. Quando não, as músicas são pornofonia explícita. Eu estava faz pouco tempo atrás aqui, aqui perto, né? Num sítio, e sexta-feira à noite começou o pancadão.
E eu percebi que era um encontro de amigos, onde tinha aquela batida, e com o microfone as pessoas iam inventando a letra que queriam. É que aquilo, se eu tivesse com uma pessoa, com minha irmã, minha mãe, eu ficaria muito sem graça. Eles estão dizendo vulgaridades, obscenidades, de uma maneira completamente connatural, né? E eu lembro muito da forma como um amigo me dizia, ele gosta muito de cozinhar, como você tem que matar uma rã para poder fazer um prato, né? Uhum. Fervida, né? Cozida, enfim. Se você pega uma panela de água fervente e joga a rã, ela pula. É impressionante. A tensão superficial da água, física, outra vez. Você consegue ser para ela um parâmetro para ela poder... Agora, o que você faz? Coloca a temperatura ambiente um pouquinho morna, assim, e deixa a rã ali dentro. Ela fala, que gostoso, né? E aí você vai deixando em fogo brando, daí você vai aumentando o fogo e tal. Aí chega uma hora que a rã tá morta ali dentro, na água fervente. A água tá fervendo e ela não sai mais, né? E é interessante a gente perceber, né, que o declínio moral, eu acredito muito nisso, ele vem aos poucos. A pessoa ela vai se acostumando, vai tomando contato com o que é comum, porque normal não é, né? Uhum. Com o que é comum e vai aceitando aquilo, né? E aí quando a pessoa se dá conta, né, ela vê aonde que ela está. Infelizmente muitos pais, educadores, não têm consciência. Eu não vejo maldade num pai e numa mãe que quer o mal para o filho. Isso não existe, né? Até em alguns casos pode existir. Mas o normal é querer o bem. É que essas mães, elas veem que estão fazendo bem para a filha quando ela expõe a filha a uma dancinha de TikTok, onde a própria mãe está vestida como a filhinha, 20, 30 anos mais jovem, porque a mãe tá querendo, não sei, mostrar que é bonitinha, mocinha, mostrar alguma coisa. Para quê? Para quem, né? Então a gente vê que tá tudo um pouco atrapalhado. Então a depravação moral é consequência de uma perda do contato com a transcendência que a arte verdadeira traz, né? Uhum. E ao mesmo tempo a ascensão comportamental, ela é também consequência de um contato legítimo com a arte, né? Eu não quero dizer que quem tenha contato com a arte vai ser uma pessoa... Uhum. Mas propicia, né? Propicia, né? O ambiente ajuda, né? Opa! E Álvaro, quem que você acha que foi o maior? Ah, não existe o maior. Você não colocaria alguém que falou, Não. acho que esse cara chegou aqui no o máximo possível? Beethoven, Mozart, Bach. Beethoven é um grande. É um grande. O que eu vejo assim, bom, Bach, então, pelo amor de Deus, né? Mozart também, Chopin. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Não dá para dizer o que é melhor, o doce ou o salgado. Uhum. A comunicação é interessante. Tem momentos em que eu quero escutar. Eu preciso escutar Bach, que é fortemente a música dele matemática, tem uma raiz de análise harmônica, assim. Porque eu não estou querendo pensar demais na vida, mas eu estou querendo receber informação boa, né? Uhum. Agora, quando eu escuto um Tchaikovsky, entrar de fundo no pathos, né? No emocional. Chopin tem coisas que são... Às vezes me perguntam qual que é a música que eu mais gosto de tocar, né? Uhum. Eu digo, é aquela que eu estou tocando. A que eu mais gosto é aquela que eu estou interpretando naquele momento. Porque toda música provoca esse envolvimento, né? Envolvimento real, né? Então é muito difícil dizer qual que é o melhor. Sobre Beethoven, eu nunca ouvi nenhuma crítica entre os meus colegas de profissão. Nunca. Sobre outros compositores, a gente sempre ouve uma coisinha ou outra, né? Tchaikovsky já ouvi, de Chopin já ouvi. Chopin não tem um conhecimento muito forte da orquestração, e porque Tchaikovsky fazia da orquestra uma espécie de bandinha sinfônica, outro que não sei. Mas de Beethoven, ninguém fala nada. Então, não deixa de dizer algo também, né? O Beethoven, falaram que ele era surdo, né? Durante um período da vida dele. Durante a vida de Beethoven foi uma loucura, olha que interessante. Me faz entender que dor todo mundo tem na vida, né? Todo mundo vai ter a experiência da dor. Mas a experiência do sofrimento é muito relativa, cada um dá para essa dor o valor que quer. Né? Eu conheço pessoas que diante de momentos de profunda dor,
sofreram um pouco, porque tinham nessa dor um sentido, né? Foi o que aconteceu com Beethoven. Imagina, Beethoven é filho do segundo casamento da mãe. A mãe ficou viúva, né? Primeiro casamento, a mãe teve um filhinho, imagina, que faleceu com um mês. Nossa. E logo depois já faleceu o pai. Ficou viúva. Bom tempo depois conheceu Johann van Beethoven, com quem teve 7 filhos. O Beethoven é o segundo. O número 1, o número 5, o número 6 e o número 7, todos faleceram. Nossa. Ela perdeu 4 filhos no segundo casamento. E o Beethoven era o número 2. O pai era alcoólatra. E usava técnicas de uma educação excessivamente rígida. Ele é do século XVIII? 1770, século XVIII. 1827. Ah, tá. Morreu com 57 anos, né? E ele tinha um apego enorme à mãe, né? E ele queria muito estudar com Mozart. Ele é alemão, Beethoven, foi até a Áustria para ter aulas com Mozart quando recebeu a notícia de que a mãe estava muito doente. Voltou para a Alemanha. A mãe faleceu. E aí faleceu a Maria, a irmãzinha menor dele. Imagina, que experiência de perder 3, 4 irmãos, perder a mãe e tal. E tudo isso quando ele tinha 16 anos de idade. Nossa. E depois ficou surdo. Só que ele começou a sentir os sintomas da surdez quando ele tinha 27 anos. Né? E, surpreendentemente, a grande produção, as obras de Beethoven são divididas em 3 períodos, né? Um historiador, Wilhelm von Lenz, distribuiu em 3 períodos, né? E o segundo período é exatamente o período de maior produção, que é o período em que ele já não escutava mais. Vai entender, né? Ele tem a famosa Nona Sinfonia, né? Então, a Nona Sinfonia é a última, né? A Sinfonia Coral. Bom, mas ele tem a 7ª, que esse amigo não consegue começar a semana sem... Tem a 5ª, tem a 3ª, que era a heróica, que é chamada hoje de heróica, que ele queria chamar de Napoleão. Napoleão. Em homenagem a Napoleão Bonaparte. Sim. Mas quando ele descobriu quais eram as reais intenções de Napoleão, toda aquela problemática que a gente sabe, né? Que durante o período do Iluminismo, que é o período em que Beethoven viveu, né? Aquelas ideias todas do liberdade, igualdade, fraternidade, ideias um pouco estranhas, né? E Beethoven reconhecia essas ideias como estranhas, porque se existe liberdade, então não vai ter igualdade. Se eu sou livre, eu vou me diferenciar dos outros pela... Enfim. Mas, claro, essas ideias iluministas que, imagina, levaram a Maria Antonieta para a forca. Bom, a Revolução Francesa, que é consequência disso, né? E depois o período do terror. Imagina, 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas. Nossa. Mais de 20 mil pessoas foram para a guilhotina. A Revolução Francesa acho que matou em uma semana 20 mil pessoas. É um negocinho inacreditável. Aí começa o período da tentativa de república com os Estados Gerais, né? E aí que surge Napoleão, né? Aí que surge Napoleão dizendo e defendendo a república. Ele era um soldado. E que logo depois, com essas promessas que perceberam que eram falsas, ele se autoproclamou imperador dentro da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ali Beethoven entendeu que o que ele queria era outra coisa. E aí riscou a dedicatória para ele e chamou de Sinfonia Heróica. Mas a 3ª, que é... Bom, as sonatas para piano, as sonatas para violino, os quartetos de corda na fase última do 3º... Não, é que é tanto material abundante, né? E a gente vê pessoas que, ao invés de escolherem essa literatura musical que pode enriquecê-las, elas preferem um batidão que não tem valor musical. E afirmo que não tem valor musical. Por quê? Porque eu preciso de umas dançarinas seminuas para poder vender. É apelação, né? A indústria fonográfica, ela quer economicamente crescer. Se a música não tem valor em si, Lucas, porque não tem, e como músico eu te digo, não tem melodia, não tem linha melódica, não tem função harmônica, só tem o ritmo em estilo pesado, né? Erotizante, né? O que você está querendo com isso? Então vamos carregar as tintas aí. Bota umas dançarinas com uma saia que parece um cinto, um decote até o umbigo, manda rebolar, e as pessoas consomem.
Isso é arte? Claro que não. Né? Mas por que consome? Porque nós somos animais. Né? Nós temos instintos. A gente tem instinto de preservação, instinto de procriação. O homem é um animal, mas ele é um animal racional. Ele é um animal racional. E a gente não pode esquecer dessa racionalidade. Seria muito triste a gente reduzir o homem, como infelizmente alguns se autodecretam dessa forma, como um palmo ao redor do umbigo. Sexo, ventre e grana. Pega um palmo ao redor do umbigo. É isso daí que virou a vida da pessoa. É um reducionismo muito pobre, muito triste, dói. Você vê pessoas que foram feitas para muito mais se contentando em ser isso. E sobre essas dançarinas que se chamam de artistas, né? São artistas. A arte, ela quer te jogar para cima, quer te elevar, né? É isso que acontece quando a gente vê uma menininha de 11 anos de idade, sozinha, ficando grávida, fruto de uma letra que propõe exatamente isso para ela, onde ela nem tem muito consciência do que está acontecendo. Ah, bom, alguma consciência deve ter, mas não tem às vezes muita consciência. E aí, como fazer? Como proceder? Esse é o trabalho de resgate educacional. Você falava de políticas públicas. Uhum. Eu acredito em... Eu não acredito... Como que eu posso verbalizar isso? Eu acredito em políticas públicas, mas políticas culturais. Uhum. Mas eu não acredito na interferência da política na cultura. Essa interferência ela não é bem-vinda, porque o próprio da cultura é não estar presa a ninguém, é buscar a verdade, buscar o belo, né? Infelizmente a gente vê hoje uma tentativa, não sei por qual motivo, de deixar na ignorância, no desconhecimento, muitas pessoas, porque elas são mais facilmente manipuladas, né? E a gente vê muita gente sendo manipulada, gente sem poder pensante, sem capacidade de reflexão. E isso é muito triste. Com certeza. E, Álvaro, agora olhando pro piano em si. Opa! Aí eu gostei. Qual obra do piano você acha a mais desafiadora para ser tocada? É difícil dizer, porque cada uma... Eu sempre fiquei impressionado com aquela Turkish March do Mozart? Não, essa é bem simples. Sério? Nossa, eu sempre achei Não, de 0 a 10, o nível de dificuldade dela seria... Tecnicamente? Sim. Seria meio. Caramba! Nossa! Sei lá. Isso aí. Não, desculpa, quer dizer, é Mozart, claro, o trabalho musical que a gente tem que ser feito em cima da interpretação é real. Mas mecanicamente, tecnicamente falando, é muito simples. Muito acessível. Caramba. Você precisa, por exemplo, eu vou te mostrar depois, é um pedaço, por exemplo, do segundo concerto de Prokofiev, vou te mostrar a tocata de Prokofiev, posso te mostrar, por exemplo, não sei, alguns prelúdios de Rachmaninoff, obras de Liszt, nossa, porque veja, existe a dificuldade técnica, né? Mas quando a gente está fazendo música, a técnica existe para que a gente se esqueça dela. A técnica tem que estar a serviço da música, da comunicação que você quer fazer. Às vezes tem uma cascata de notas, Lucas, que precisa de 300 milhões de horas de estudo, porque é muita nota que está caindo. Mas a minha preocupação não é apertar e reproduzir todas as notas, é comunicar com aquela cascata de notas. O que eu quero comunicar? Quero comunicar desespero, quero comunicar terror, quero comunicar um ambiente mágico, assim. Então a interpretação muda em função do que eu quero comunicar. Mas cada música tem a sua dificuldade. Mozart, por exemplo, embora tecnicamente mais acessível, musicalmente falando, é extremamente exigente. Porque quando você tem algo simples, arcádico, singelo, como fazer com que a plateia preste atenção? Como fazer com que a plateia se conecte? É muito diferente você tocar algo simples, singelo, do que
uma obra que é quase pão e circo, onde a plateia fica assim, embevecida, vendo o pianista pulando na banqueta e pulando no piano, até cenicamente falando, às vezes chama muito mais atenção e atrai muito mais a segunda opção. Mas por isso que às vezes a primeira é mais exigente, mais desafiadora, né? Porque você tem que ser capaz de comunicar da mesma forma que da segunda versão, pão e circo, né? Então é tudo muito relativo. Entendi. Eu te digo assim, eu agradeço essa facilidade mecânica que eu tenho. Eu, graças a Deus, assim, eu posso tocar o que eu quiser. Não existe na minha mão ou na minha... um impeditivo de dizer assim, essa obra eu não vou conseguir tocar porque eu não chego lá. Né? Se eu parar, se eu sentar e estudar, eu toco. O que quer que seja escrito na literatura. Caramba. Isso é uma responsabilidade enorme. Só que, claro, eu não tenho condições nem tempo é muita coisa, é muita possibilidade, é muita oferta. E hoje essas ofertas maravilhosas estão à distância de um clique no YouTube. É só apertar o botão. Ah, porque a música de concerto é música elitista. É só um clique. Que elitismo que existe num clique? E quem que me diz que sensibilidade está relacionada com classe social? É um clique. O mesmo clique que te leva pro senta aqui, abre lá, não sei o quê. Enfim, quase ultrapassei o farol vermelho aqui, mas não bati o carro. Mas é o que? Bom, paramos aqui. É o mesmo clique para você poder ouvir a 7ª Sinfonia de Beethoven. Exatamente. E Álvaro, eu acho que para os brasileiros em si, né, que a gente realmente, infelizmente, não tem muito essa cultura de música clássica, eu deveria retomar, na verdade. Qual que seria um trajeto para alguém que tem um filho em casa e quer, de fato, que ele comece na música? Como que seria um trajeto para isso? Quais formas de aprender música? Faca que não está molada não corta. E Frei Exemplo é o melhor pregador. Se os pais têm essa preocupação em transmitir esses valores culturais, enfim, valores das nossas civilizacionais para a família, que o pai viva isso, né? Que esse pai procure conhecer, né? Que esse pai procure se aproximar. E é assim tudo na vida. Ninguém ama aquilo que não conhece. É impossível amar aquilo que não se conhece. Então os pais têm que ter um conhecimento. Eu vejo que quando existe esse conhecimento, é natural que em casa. Foi o que aconteceu comigo. E isso que aconteceu, não quero me comparar dessa forma, com todos os grandes compositores. Eles diziam que eles foram criados num berço fortemente musical. Então tem que ter exemplaridade por parte dos pais. Que música que o pai coloca no carro? Eu fiz, numa espécie de desabafo, uma carta aberta às crianças. E publiquei no Instagram ontem. Publiquei ontem à noite. Uma carta aberta às crianças. Quem quiser entrar no Instagram e olhar, tá lá o que eu penso. Falei durante 4 minutos, no final pedi desculpas pelo desabafo. Mas o caminho é esse. Olha, um caminho, não querendo fazer propaganda, muitos pais me perguntam pelas redes sociais: Álvaro, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer aquilo? Perguntas como essa. E o problema, Lucas, é que o story, ele tem 1 minuto de duração máximo, né? E eu começava a tentar responder, mas depois da resposta eu ficava muito mal. Porque eu me sentia mutilando o conhecimento. Eu me sentia passando uma informação pela metade, eu me sentia meio que enganando o pai. Sabe quando você fala assim, olha, eu tenho um câncer aqui, né? Ah, então passa uma pomada aqui e vê se para de doer. Você fala, não, vamos conversar, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Então, eu procurei, para poder ter uma resposta mais completa, buscar nas redes sociais, na internet, enfim, pessoas que pudessem apresentar um produto, algo que explicasse, que resolvesse o problema desses pais. Não encontrei nada. Nada. E foi aí que uma pessoa lá no meu estúdio um dia, eu comentei, eu falei assim, olha, não existe nada. Falou, então você que tem que fazer, o que você está esperando? Eu falei, eu não vou fazer isso. Primeiro porque não tenho tempo, porque não tenho... Eu falei, não, mas se alguém tem que fazer, então faça. A gente é o que a gente faz.
porque o que não se faz não existe. E aí eu comecei a ler, conversar com pessoas, com educadores. Bom, eu tinha já uma base da educação forte dos meus tempos de tudo, né? E aí montei um produto para isso, né? E tem ajudado muita gente. Já são milhares de famílias que me escrevem dizendo que graças à primeira nota, é isso. Então, quem quiser, www.alvarosiviero.com, que é o website, entra lá, tá lá. A primeira nota, entre outras muitas informações que tem lá dentro. Tem que vasculhar, eu não tenho informação nenhuma sobre a primeira nota, perdão, não sou eu que cuido disso, eu não... Deixa eu deixar aqui na descrição. Não, mas assim, eu de fato não sei nada, eu não sei nem como é que tá, porque a pandemia já acabou. Né? E a minha vida profissional tem que voltar ao que ela é. Isso foi uma brincadeira pesada, foi uma brincadeira mais pesada, durante a pandemia que eu criei para poder comunicar a música de uma outra forma. Mas é difícil responder. Né? Eu apresento uma solução, que é esse produto. Né? Que as pessoas vão ter que ir, os pais, veja, tem acho que 20, 30 aulas lá dentro, né? Uma mais divertida que a outra. Eu fiz o Passeio das Águas, né, o Carnaval dos Animais, que é aquela obra de Saint-Saëns, onde ele vai falando sobre cada um dos animais. Só que, claro, para piano, 2 pianos e orquestra, eu tirei essas imagens todas e coloquei as imagens dos animais. Eu não, a equipe que fez tudo isso, né? E ao mesmo tempo mostrando as imagens reais do concerto, mas muitas aulas onde eu pego pesado, né? Até em alguns momentos pesado demais, com os pais. Porque se hoje existe uma crise moral na vida infantil, os culpados são os pais. Até tal ponto culpados que muitos deles transferem essa responsabilidade para a escola. A escola não tem o dever de educar comportamentalmente, moralmente o seu filho. O filho é seu. É seu. E muitas vezes pais transferem porque eles querem ter tempo para que eles possam fazer aquilo que eles querem. Eu quero fazer o meu beach tênis, a mãe quer passear no shopping, ou os pais querem fazer uma viagem só os dois, ou não sei o quê, e aí dá um iPad pro filho, contrata uma babá, ou coloca em escola de período integral, transfere a responsabilidade que é dele para outro. Isso já mostra a inconsciência e o despreparo profundo que existe dentro dessa família. E aí, o que a gente espera desse filho quando ele se casar e tiver os seus filhos? O desastre que a gente vê hoje. Então a gente tem que parar isso em algum momento, né? Você vê de tudo, mas não por maldade das pessoas, por muita desinformação. E porque a gente é animal, né? Animal racional, mas a gente é animal. A gente gosta de não fazer nada, a gente gosta de perder tempo. Não é que a gente gosta, existe uma tendência a ser eu sou eu, né? Como dizia um amigo meu, né, que ele comentava aqui na dedicatória de um livro, o autor escreveu assim, a mim mesmo pela honra que me devo. Você fala, isso é o animal. A pessoa gosta de ser aplaudido, de ser reconhecido, gosta de perder tempo, gosta de ter preguiça, a gente tem inveja, a gente tem raiva, a gente compete com os outros, a gente tem intenções tortas, a gente tem tudo ali. É um animal, mas existe o racional, né? E é nessa racionalidade que muitos pais às vezes pecam forte. O desastre é o que acontece com a família e com os filhos, né? Com certeza. E Álvaro, agora falando também sobre música, agora mais em outro domínio, na questão da liturgia, né? A gente percebe que grande parte dos grandes músicos, né, eles tocavam nas missas, né, e foram se desenvolvendo a partir disso, e aí começou a florar, vamos dizer assim, os seus próprios talentos. Hoje em dia a gente vê poucos bons músicos nas igrejas, pelo menos a minha experiência, né? Antigamente a gente até vinha a questão do órgão, que eu acho um instrumento belíssimo, etc. Como que você vê isso? Você acha que a gente deve voltar também, eu não sei como que funcionaria isso, mas a insistir no piano, ao invés do violão, no órgão? Como que você acha que a gente deve adaptar vamos dizer assim, a nossa
os talentos para a liturgia. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Alguma tenho. Alguma tenho. Eu vejo assim, o contato com a beleza te traz, entre muitas benécias, uma delas que eu acho importante. Simancol. Tem gente que não tem simancol. Tem gente que não se manca. Tem gente que não percebe o quanto está se expondo de modo completamente, vou usar um adjetivo forte, ridículo. Ridículo. Então, esse senso de oportunismo, de quando que eu falo, quando que eu não falo, será que eu atravessei o farol vermelho, será que eu não atravessei o farol vermelho, será que é o momento de eu me expor ou não? As pessoas perderam completamente esses parâmetros, né? Bom, insisto, basta ver as redes sociais. Isso acontece nas cerimônias litúrgicas? Opa, se acontece. Por mau gosto das pessoas e por falta de simancol. Em primeiro lugar, por que uma pessoa vai participar, por exemplo, de uma missa? Por que ela vai participar da missa? Receber o sacramento. Para ouvir o tambor, para ouvir o violão, né? E aquela voz às vezes desafinada. Não vai para isso. A pessoa está indo lá para um outro motivo. Para um outro motivo. Quer dizer, durante a missa, aquele lugar ali, sagrado ali, onde está o altar, etc., tal, não é palco. E os fiéis que foram assistir à cerimônia não são plateia. Então, ado, cada um no seu quadrado. Se você não tem os conceitos, você peca. Então, por que eu estou aqui nessa cerimônia? Essa é a primeira pergunta. Depois, tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade, né? A gente vê que é bonito verificar. Eu tive em Viena, a gente falava agora da toda a parte do iluminismo e tal, e, claro, houve um imperador em Viena, o imperador Francisco I, né? Que, nossa... Viena é o que é hoje, esse amor à música, a capital mundial da música, né? Por conta desse imperador e por conta da família dele, família dos Habsburgos. O último filho dele, ele e a Maria Teresa tiveram 16 filhos. Nossa! A penúltima é Maria Antonieta, que foi decapitada, né? Em Paris, né? E o último, Max Franz, que era um grande mecenas, ajudou muito Beethoven, Mozart, nossa, eram amantes da música, né? Bom, ali existe uma capela real dentro desse local. Eu fui participar de uma missa lá. Quem que estava cantando na missa? Um grupo chamado Os Meninos Cantores de Viena. Um grupo, Schubert, por exemplo, Franz Schubert, foi menino cantor de Viena. Já deu para mais ou menos entender, né? E quem estava fazendo a instrumentação eram músicos da Orquestra Filarmônica de Viena. Então imagine você na Capela Real dos Habsburgos, com músicos da Orquestra Filarmônica de Viena e os meninos cantores de Viena fazendo música divina, música celestial. Eu me beliscava, porque aquilo tudo casava. Havia um encontro entre o sagrado e o transcendente. Recentemente, o ano passado, retrasado, estava com a minha família inteira, fui fazer um périplo de concertos lá na Europa, foi meio confuso tudo, Cracóvia, depois Viena, Paris, Roterdã, enfim, foi um monte de apresentações que eu tive que fazer. E aí no último dia que nós estávamos em Viena, a família inteira, fomos assistir a missa na Stephansdom, na Catedral de Santo Estevão, a Catedral de Viena. E o que estava sendo interpretado? A missa da Coração de Mozart. Como trilha sonora daquela missa na catedral. Não, uma loucura. Aí quando você chega aqui e você vê um tambor... Uma bateria. Você não consegue nem se concentrar, você não consegue nem fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma. Você não consegue. Ou seja, a finalidade, ela não é cumprida. Existe um obstáculo para... E a gente sabe que foi sempre a Igreja Católica, que foi a grande guardiã da cultura ocidental.
Bom, quem que inventou o conceito de universidade? Foi a Igreja Católica. Quem que inventou, criou os hospitais de assistência da Igreja Católica? Os monges copistas que pegaram toda a tradição lá do início, dos primeiros séculos, né, e transcreviam tudo aquilo. Bom, tanto é que a palavra católica significa universal. Uhum. É ter esse coração universal, essa cabeça universal, esse coração, né, essa visão universal, né? A própria missa, muitos compositores compuseram missas. A gente pega Mozart, tem a grande missa em dó menor, a missa da coroação, a missa de Requiem, a missa de defuntos de Mozart. Nossa, tem o Ein Deutsches Requiem de Verdi. Nossa, tem a grande missa em si menor de Bach, a missa solemnes de Beethoven. Ou seja, esses grandes, conhecendo essas obras refletem como que eles entendiam o sagrado. Como que eles entendiam o sagrado e como que eles podiam musicar aquilo que para eles era a pura transcendência religiosa, no caso, né? Isso mostra o valor e o respeito que existia. Hoje a gente tem que resgatar esse respeito? Sim. Uhum. O que acontece, eu não sei o que é causa e o que é efeito. Eu não sei se primeiro veio a galinha ou o ovo, né? Não saberia responder. Mas por muito boa vontade, por um desejo de aproximação, existem alguns sacerdotes que querem criar a conexão, a conectividade, através do aplauso, através da bateria, como você falou, através do tambor, através das dancinhas, através do que for. Só que isso segura as pessoas emocionalmente durante um período. Uhum. Mas o que realmente faz a pessoa abraçar uma causa não é o emocional, é o conceitual, é a pessoa entender. Então, eu acho que mais do que querer trazer quantidade, a gente vê igrejas, eu vejo igrejas que prezam pelo conceito e pela qualidade. Você não gosta? Tudo bem. Ah, sim. Pega uma paróquia Nossa Senhora do Brasil, você não consegue entrar. Eu fui assistir algumas cerimônias na Polônia. Eu não consegui entrar nas igrejas. E um amigo brasileiro, eu não falo polonês, não entendo nada. Né? Não entendo nada. Tanto assim que num concerto me explicaram muito obrigado, como falar, e depois me explicaram tchau, né? E eu cheguei no concerto, me falaram para dizer, olha, muito obrigado, quando eu cheguei, né? E eu falei tchau. Do Zobatina e eu sei lá o que mais, tal. Já nem me lembro. E todo mundo começou a rir, e eu não entendi por quê. E depois me disseram que eu tinha trocado. Mas esse meu amigo me dizia, olha, as igrejas estão assim porque o padre aí é um leão. Ele tá passando o que as pessoas no fundo querem. O que as pessoas hoje estão querendo é conteúdo, é qualidade, né? Não é dancinha TikTok. Aí é o problema do Simancol, né? Com certeza. Eu não sei se eu respondi. Não, né? respondeu perfeitamente. E eu tenho até... Eu tinha alguns... já fui em várias paróquias e muitas vezes eu prefiro que não tenha música do que se tiver ter alguém desafinado ali. Claro. Né? Porque Com parece certeza. que aí você não consegue nem prestar atenção na homilia, é só aquela pessoa desafinada cantando. Nossa. Impressionante. Nossa senhora, E Álvaro, acho que pra gente encerrar, a gente já tá aí há quase 2 horas já. Eu sempre faço a mesma... 2 horas que estamos aqui? Pois é. Meu Deus do céu! Nossa, parece que faz 15 minutos. Pois é. Não, mas o papo bom é assim mesmo, né? Voa. E a pergunta que eu sempre faço para todos os convidados é sobre o tema que foi discutido. Sim. Indique alguns livros que você acha que podem ser utilizados aí pelos ouvintes para, de fato, conhecerem um pouco mais dessa cultura de música, enfim, ou também pode ser de outros temas que você acha que pode agregar. Precisa ser um livro ou pode ser um conteúdo que Pode ser o que você quiser. Não. Bom, em primeiro lugar, um livro. Um livro Tá. que eu acho que todo mundo deveria ler. O Retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde. O Retrato de Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, tá, pessoal?
que é a história de um pintor que está pintando um quadro do Dorian Gray. Ele quer retratar o Dorian Gray, que era como descrito no livro, uma pessoa extremamente bem apessoada, etc. Tal. Mas daí o Dorian Gray começa a entrar por uns caminhos que são muito discutíveis, muito complicados. E a alma racional do Dorian Gray está absolutamente pervertida. E o impressionante é que o quadro não se altera. Pelo contrário, vai ficando cada vez mais formoso. O quadro pintado. Até que chega um momento, no final do livro, onde uma pessoa chega e esfaqueia o quadro. Eu não vou dizer o que acontece. É uma história que faz pensar. Porque acho que todos nós nos enquadramos mais ou menos nesse relato. Segunda coisa que eu quero propor, como uma aproximação, talvez, do que é a música, a história, para entender que a música, ela faz parte da cultura da nossa civilização. Foi um conjunto de aulas que eu gravei, são 5 vídeos, estão no meu canal no YouTube, tá? Chamado História da Música. 1, 2, 3, 4, 5. Eu começo lá nos primórdios, do nada, lá no início, onde o mundo ainda estava em gestação, até chegar no que acontece hoje. Tá? E História da Música, tá no canal Álvaro Siviero, que eu não sei nem como que se chama o canal. A gente coloca aqui na descrição. Eu não sei. E uma terceira coisa que eu acho que valeria a pena as pessoas lerem é um livro de um escritor chamado Rafael Liano Cifuentes. E o livro se chama Deus e o Sentido da Vida. Deus e o Sentido da Vida. É um questionamento que todo mundo tem que se fazer. E que eu me fiz. E que eu continuamente faço. E qual que é o sentido da vida? Assim, eu penso, eu não escolhi a cor dos meus olhos. Eu não escolhi minha altura. Eu não escolhi meu sexo. Eu não escolhi a família em que eu nasci. Eu não escolhi o dia em que eu nasci. Eu não sei o dia em que eu vou morrer. E essa é a única certeza que todos nós temos, que a gente um dia vai. Ou seja, a minha vida não é minha, mas ao mesmo tempo o que é viver? O que eu busco na vida? Qual que é o sentido de tudo isso? E Deus, né? O que é essa palavra? Quem é essa palavra? E qual que é a relação dela com o sentido da vida meu, teu? Foi um livro que me agregou muito, até para minha arte, né? Eu acho que eu diria isso. Não, excelente. Mais do que bom já. E, enfim, Álvaro, eu queria te agradecer a sua presença, o seu testemunho. Foi uma alegria imensa estar foi um com você. Foi um bate-papo. Foi maravilhoso. Eu não gosto de conversas que façam as pessoas concluírem. Cada um conclui o que quiser, mas com honestidade intelectual, né? Eu não gosto dessas pílulas, né? Onde diz o que a pessoa tem que fazer, como ser rico em 3 dias, como aprender inglês em 1 semana. Não, é isso, é uma conversa e agora cada um... Enfim... Mas é assim, é realmente uma honra ter você aí com a gente. Você está convidado para voltar quando você quiser. Tá bom. Tá bom. E você que está conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, comente aí os próximos temas que você gostaria de ouvir, próximos convidados. E a gente se vê no próximo podcast, então, do Aquinotalks. Um abraço e fiquem com Deus.